Amado Mestre Jesus, é com alegria que aqui nos encontramos, Senhor, para mais um dia de reflexões em torno da vossa mensagem à luz da doutrina espírita. Agradecemos, Mestre querido, a presença dos amigos e benfeitores que aqui sustentam o nosso esforço. Desejando, Senhor, possamos daqui sair um pouco melhores do que quando chegamos, levando para a nossa vida disposições novas na direção de dias mais felizes. Aproveitamos os nossos momentos de prece para pedir, não só pelos nossos irmãos que da realidade espiritual comparecem aqui conosco, nos mesmos propósitos de também aprender, mas também por aqueles que atravessam momentos mais difíceis, desafiadores, que eles possam receber os bons influxos desse momento. Que a Tua paz nos envolva a todos e que o nosso estudo, como sempre o pedimos, possa transcorrer em clima de serenidade e de paz, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Muito bem. Para aqueles que não nos conhecem, meu nome é Éder, eu sei que hoje tem pessoas vindo pela primeira vez. Cadê a companheira? Sumiu. Ah, não, está lá. Para quem esteja chegando, né, sejam bem-vindos, o nosso estudo é participativo, fiquem bastante à vontade para participar, para nos corrigir, trazer suas ideias, tudo isso é válido. Né? Só esclarecendo ou retomando, né, nós estamos estudando aqui aos domingos o livro Justiça Divina, do Espírito Emmanuel, que é um estudo em torno da quarta obra da codificação espírita, que é o livro O Céu e o Inferno. Tá? Nós já caminhamos bem nessa obra, Justiça Divina, hoje estamos no capítulo 43, que leva esse título, Corrigir e Pagar. Não vamos falar de banco, de cartório, não vamos falar nada disso. Pode até parecer, né? Mas não é não. Nós vamos trazer um enfoque de natureza espiritual que o Emmanuel dá nesse livro Justiça Divina, em torno do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é aquele trecho que trata do Código Penal da Vida Futura. E ele vai trabalhar o artigo 3º, ou o parágrafo 3º desse Código Penal. Tá? É importante a gente, antes de ler aqui o parágrafo 3º, Kardec registra, lembrar que esse Código Penal da Vida Futura, se a gente pode assim dizer, é como se fosse um estudo sobre as causas que levam os espíritos a alcançarem a realidade espiritual numa posição mais ou menos feliz. É mais ou menos isso, esse Código Penal da Vida Futura, tá? As causas que levam os espíritos a estar mais ou menos bem na realidade espiritual. Então, parágrafo 3º do Código Penal da Vida Futura, livro Céu e Inferno, capítulo 7, primeira parte. Registra-se Kardec no 3º parágrafo. Não há uma única imperfeição da alma que não importe, né, que não acarrete funestas e inevitáveis consequências. Funestas, né, tristes e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, né, de alegria. E Kardec ainda registra: a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. Então está dizendo, a soma das penas é proporcionada à soma das imperfeições. Assim como a soma dos gozos, das alegrias, estão proporcionadas às qualidades adquiridas pela alma. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quanto dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. De todo extintas, ou seja, né, extintas todas as nossas imperfeições, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. E de outra forma, ou pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições
tem mais gozos do que outra, menos rica de boas qualidades. Tranquilo. Então ele está dando uma noção, né? Mostrando o estado feliz ou menos feliz na realidade espiritual, relacionado com as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Né? Quanto mais imperfeições, menos felizes somos, quanto mais virtuosos, mais felizes igualmente seremos. Importante a gente pensar nesse aspecto. Tá? E o Emmanuel, ele vai trabalhar isso nesse livro, Justiça Divina, nesse capítulo 43 que leva esse título. Tá? Mas recordando lá o parágrafo 3º, fizemos aqui só um esquemazinho para auxiliar o nosso entendimento. Então, digamos que a gente observe ali, não sei se lá atrás está dando para ler, o quesito paciência, que é uma virtude que a gente precisa desenvolver. Né? Pegando ali o semáforo, né? O verde seriam as nossas conquistas, o amarelo o esforço atual e o vermelho aquilo que ainda precisa conquistar. Então, ele pode estar simbolizado um de nós, ou um espírito, né? A posição dele, diante da virtude da paciência. Bom, já deu alguns passos no capítulo da paciência. Está num esforço interessante na vida atual, mas tem muito ainda a se desenvolver. Não é assim? Nós pegarmos um outro espírito, podemos dizer assim, né? Tem aquele que já desenvolveu muito em processos de paciência. Está fazendo algum esforço nessa vida, dando sequência, né? Embora tenha também alguma coisa ainda a ser conquistada. É um exemplo, né? No capítulo das virtudes, como, por exemplo, a paciência. Digamos um outro no capítulo do desapego. Trabalhou muito a questão do desapego, está num esforço interessante na atual experiência e, claro, ainda tem coisas a conquistar. Esse mesmo segundo espírito, né? Tem pouca conquista no capítulo do desapego. Observe que aqui não tem um quadradinho amarelo, como se ele estivesse estacionário na vida presente. Está desatento com as questões desse esforço e tem muita estrada a percorrer nessa virtude. Né? Exatamente, ele está estacionário, né? Não está tentando, está distraído desses valores. Na tolerância, lá, esse primeiro espírito está lá, bem trabalhado, fazendo algum esforço também na experiência atual. O outro não tem muita tolerância, mas está fazendo um esforço interessante nessa vida, claro, vai ter coisas a percorrer. E ali no capítulo da caridade, né? Alguma conquista, um esforço interessante nessa vida, muita coisa a ser percorrida. E essa turma aqui, acho que é o pessoal do Lafran. Já conquistou bastante coisa nos capítulos da caridade, não é? Mas olha o tamanho do esforço, não é isso? Pegaram lá a obra da codificação e descobriram que fora da caridade não há salvação, é a máxima da doutrina espírita. Então hoje vem trabalhando dedicadamente nesse terreno, né? Muito provavelmente vão conquistar bons quadradinhos aqui nessa evolução. Isso ali é só uma imagem simbólica, né? Que vai mostrar, se a gente pegar aqui, e aqui sendo como um espírito e aqui outro, e aqui sendo o mesmo espírito, né? Sempre os primeiros o mesmo espírito, Kardec está dizendo que a soma de bem vai trazer para ele, né, das conquistas, uma felicidade proporcionada. E a de coisas serem conquistadas, né, que ainda não arregimentou, são as imperfeições que nos levam, muitas vezes, à infelicidade. Então é isso que ele, de alguma forma, está dizendo. A nossa felicidade é proporcionada às conquistas já realizadas. Né? E é disso que, de alguma forma, o Espírito Emmanuel vai tratar. Ok? Muito bem. Caminhando aqui no livro, iniciando a obra, né, Justiça Divina, o Emmanuel começa com uma frase que, para mim, é especial. Se nós internalizarmos o conteúdo dessa frase, eu acho que nós vamos ter um roteiro muito seguro, né, no processo da nossa melhoria espiritual. Então ele começa o capítulo 43, Corrigir e Pagar, com esta frase. Cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Prestaram bastante atenção? Nós vamos ver que a colocação de Kardec no livro Céu e Inferno ela é abrangente.
o Código Penal da vida futura é abrangente. Ele se aplica ao espírito que acabou de sair das mãos do Criador, na condição de simples ignorantes, ou até, né, os espíritos angélicos, que pelas suas conquistas e experiências já adquiriram as grandes virtudes, não é isso? E a gente fica se perguntando onde que nós estamos nessa escala infinita de degraus evolutivos. Onde nós estamos? Será que para nós é fácil identificar essa posição? Se nós entendermos a evolução como uma longa escada, em que degraus do processo evolutivo nos encontramos? Não é? Se nós recorrermos ao Evangelho de Jesus, ele vai nos iniciar na compreensão das escolas. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito. Então Jesus inicia para nós a compreensão da pluralidade dos mundos habitados, não é isso? Que Kardec, no capítulo 3, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vai trabalhar de uma forma magistral. Porque ele vai classificar os mundos que existem, né, os bilhões de planetas que existem, em 5 classes. Acho que todos recordam bem isso, né? Primeiro, mundos primitivos. Segundo, provas e expiações. Terceiro, regeneração. Quarto, ditosos. Quinto, divinos, né, ou felizes. Então ele classifica os mundos. E nós sabemos que a nossa escola ou a nossa terra está na segunda classificação. Não é mais o mundo primitivo, é o mundo de provas e expiações. Se estamos matriculados numa escola de provas e expiações, já dá um sinalzinho de onde estamos no degrau dessa escala evolutiva. Concordam? Não é? Assim pensando, velha pergunta, estamos mais próximos da animalidade ou da angelitude? Da animalidade. Então ainda temos, vamos dizer assim, muitas imperfeições, não é? Estamos a caminho de conquistas, mas muito mais perto da animalidade do que da angelitude. Está errado isso? Não. Ninguém vai condenar uma criança porque ela está no primeiro ano, né, da escola. Quando ela chegar à idade madura, ela vai formar-se, fazer isso e aquilo, né? É da fase. Isso no que reporta às provas. Mas tem uma conotaçãozinha que chama-se expiação. Diga. Se é uma escola, só veio para o recreio. Interessante a consideração feita. Eu sei que o tema hoje ele vai apertar a gente um pouquinho, né? A doutrina é conhecida como o Consolador Prometido. Sim. Poxa, mas o que você está falando aí é para nosso conforto, para nosso consolo? Saber que nós estamos aqui em função do processo expiatório, né? Não só de provas. Mas a questão é a seguinte, nós estamos aqui para buscar uma realidade ou queremos nos confortar com uma ilusão? Isso também é uma consideração a ser feita, né? Porque conhecendo a realidade, nós podemos modificá-la. Dentro de um processo ilusório, é possível que a gente permaneça nele durante muito tempo. Vale pensar. Diga, Cláudio. Dentro do mundo de provas e expiações, tem várias categorias, subcategorias. Não tenha dúvida. Pessoas que estão mais com expiações e outros mais com provas. Sim. Então, alguns já estão quase no limite para o mundo de regeneração. Está vendo? É bom você ter alguém que fala de palavras de conforto. Obrigado, Cláudio. Não é? É interessante. Kardec tem um estudo na Revista Espírita que ele fala um pouco disso, que ele vai dividir a nossa humanidade em 4 faixas. Vai falar de espíritos redimidos que já estão por aqui. Vai falar de espíritos que já se solucionaram, embora ainda tragam muitas imperfeições. Então, né, vamos dizer assim, a metade da humanidade já está mais ou menos solucionada em questões de prosseguimento, mas existem 2, né, um quarto e o outro quarto, que é a outra metade, que estão em processos de indefinição. Existe uma
e muito provavelmente não vai conseguir seguir adiante. Precisará de um processo reeducativo em outras esferas. E tem um grupo aqui que está numa oscilação. Dizem os sábios que se investirmos nesse grupo, ou talvez que sejamos deles, que investirmos em nós, a gente consegue associar a essas duas primeiras quartas partes. Eu acho que isso deve ser o esforço nosso de cada dia, né? Interessante pensar. Então tem sim essas gradações. A gente sempre fala, né, Cláudia? Essa divisão em 5, dos planetas em 5, né? 5 classificações, etc., são didáticas para a gente ter uma noção dos processos evolutivos. Sempre didáticas, né? Mas cabem sim subdivisões. Por que nós estamos levantando isso? Porque é importante a gente reconhecer o ponto em que nós nos encontramos. Se participamos de um mundo de provas e expiações, ainda somos espíritos que carregamos muitas imperfeições. Mas também já fizemos uma trajetória, não estamos no mundo primitivo. Temos também valores que foram consolidados, né? Importante pensar nesses aspectos. Mas é muito importante nós fixarmos nos objetivos da atual experiência, né? Se erramos muito, isso acontece com muitos corações no mundo como o nosso. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas a gente precisa enfatizar, porque isso é uma realidade. A gente olha para a gente acha que a gente é bonzinho. E nós somos sempre assim. Não é bem a realidade. Muitos de nós tivemos falhas através da experiência. Algumas delas graves. Por que não dizer? Né? Querem uma prova? Vamos pensar aqui em questões coletivas. Onde estão os protagonistas das duas grandes guerras, por exemplo? Não faz tanto tempo. 1914, 1945, 1900, estamos falando. Não é? Onde estão os protagonistas dessas guerras? Recuarmos um pouquinho mais na questão religiosa. Onde estão os protagonistas da Inquisição? E da escravidão, não só no nosso país, mas também, não só na América, também na Europa. Não é? Nós sabemos que em muitos quadros, muitas experiências, houve o comércio de mulheres do Oriente para satisfações dos apetites inconfessáveis. A história registra isso. Onde estão os protagonistas dessas experiências? Alguns se redimiram, não tenha dúvida, né? Trabalharam em função do melhoramento, seguem adiante. Outros de nós ainda permanecemos por aqui. Não é? E estamos falando de campos de compromisso a nível coletivo. E as lutas nos terrenos individuais? Erros e falhas nesse capítulo. Crimes, traições, né? Desvios, viciações, etc. Né? Mas sempre lembrando, sim, tivemos falhas, mas também tivemos muitos acertos. Eu acho importante a gente não perder isso de vista, porque o nosso papel aqui não é o de criar ilusões nos corações, mas, claro, temos que deixar uma mensagem de conforto e de orientação. Não importa tanto se fizemos isso ou aquilo no terreno menos feliz. Importa, acima de tudo, o que estamos fazendo daqui para frente. É muito nesse sentido. Mas é justamente para entender a melhor forma de trabalhar daqui para frente que nós precisamos entender uma colocação como essa. E é isso que o Emmanuel vai tratar na sua página, nos ajudando a refletir. Então ele fala, cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas. Isso é muito importante a gente entender. A gente acha que as circunstâncias da nossa vida surgiram ao acaso. Encontrei com determinada pessoa, nossa, no campo profissional fui cair justo com aquele chefe. Nossa, mas eu me casei com uma pessoa difícil, mas porque eu falta de sorte, não é? Muitas vezes acreditamos assim. No entanto, a relação espiritual vai dizer, não, existem forças, para além do que a gente por enquanto conhece, que organizam as nossas circunstâncias da vida.
essas circunstâncias nos impelam, nos empurram, né, nos conduzem para as provas de que nós necessitamos. Não é um acaso, tem finalidades. E conclui, finalidade alta, elevada. O quê? Provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Não é processo de punição, não existe isso na lei divina. O propósito é elevado. Só que as lutas não são pequenas. Mas a proposta é de natureza elevada. É para a sua melhoria, para o seu crescimento, para a sua felicidade. É sempre assim. Pois não, Patrícia? O Consolador tem uma pergunta falando qual que é a diferença de determinismo e livre-arbítrio. Quando você falou destino, me veio isso, porque o determinismo é aquele grau de evolução que a gente ainda não tem uma consciência clara, né? Uma educação moral para poder fazer boas escolhas. O livre-arbítrio já vai ser a nossa consciência, né? Que a gente está trabalhando aqui, para poder escolher melhor. Só que através das nossas escolhas, nós criamos um determinismo para nós mesmos. Exato. Isso é muito interessante. Bacana o que você está trazendo. Não sei se todos acompanharam, né? Porque se nós lembrarmos aqui do título da lição, é corrigir e pagar. Não gosto muito, não. O Emmanuel que me desculpe, mas eu não gosto dessa palavra pagar, não, tá? Prefiro redimir. Ele vai falar isso no texto. Eu não sei se foi ele que deu o título à lição. Mas, de alguma forma, a lição fala de corrigir. Nós não falando que as imperfeições é que nos dificultam, né, a alegria ou um estado de mais gozo na realidade espiritual. Então, nós precisamos de corrigir as nossas imperfeições. Corrigir. Né? E qual que é o grande problema das imperfeições? É que, em função delas, nós praticamos atos nem sempre felizes. Aí a gente acaba em curso na lei, aí chega a hora de resgatar. Então, por isso o título chama Corrigir e Pagar. Não é? Não adianta não é bem o termo, né? É um passo, nós precisamos de corrigir as nossas imperfeições, mas os erros perpetrados e os corações que foram feridos, né? Nós precisamos nos redimir, trazendo de novo os corações prejudicados para uma esfera de tranquilidade, para que a gente esteja tranquilo, é nesse sentido. Que, em última análise, tudo que fazemos para o outro é para nós mesmos. A gente ainda não entendeu isso. Né? Eu estou muito feliz a colocação do Papa nesse processo. Né? Então, impelindo-nos as provas de que necessitas para a sublimação do seu destino. Quando ele fala impelindo, né, nós somos convidados. Tudo bem, a gente pode dizer, tem hora que a vida vai te apresentar, né, a promissória. Não tem jeito de fugir. O resultado está sempre esse. Mas mesmo esta ação, a proposta dela é no caminho da redenção. Continua sendo para a sublimação do nosso destino. Né? Como é que eu vou seguir adiante carregando uma boa consciência? Eu preciso equacionar isso. Eu seja feliz com isso. Né? São outras tantas imperfeições a serem vencidas. Nesse sentido. A gente vê isso aqui, né? Concorda com as questões, mas é muito importante a gente tentar trazer isso para nossas vidas. Não é eu ver isso para a massa, lá, não. O que isso representa na minha experiência? E aí eu preciso avaliar quem é a minha esposa, não é presente? Quem é a minha esposa? Quem são meus familiares? Em que contexto social eu vivo? Qual é o meu campo profissional? Quem são as pessoas que me rodeiam nesse campo? Na casa espírita, um dia eu vim para o Lafranc, não Sérgio Xavier. São coisas que a gente precisa trazer para o concreto, para ver se a gente dá conta dessas provas. Porque, repetindo, elas surgem com vistas à nossa vida, em nosso favor, não é contra nós. Não é contra nós. Isso é importante. Porque olha bem o que o Emmanuel vai trazer na sequência. Ele vai trazer para as questões do nosso dia a dia. Escamas do momento amargoso, dia terrível. Acontece? Tem dias que você fala assim, não, hoje eu não devia ter saído de casa.
Né? Dia terrível. E o que ele coloca? Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. Em meio ao desafio que você está sendo convidado a demonstrar os valores que você exercita. Porque sem eles você conquista. Então, o dia difícil é uma oportunidade de crescimento, de demonstração dos valores que você hoje acorda. Não estamos aprendendo para ficar lá um painel maravilhoso e quadro na minha casa. Não. Tem que ser aplicado nas questões diárias, nas coisas mais comuns da nossa vida. E ele segue. À frente da família atribulada, costumas dizer, o parente é uma cruz. Vida e família. Grande desafio. Mas o que a gente já sabe sobre esse instituto? O que nós já sabemos a respeito disso? Caiu de paraquedas nessa ou naquela família? Não. Recordando o Evangelho, ele não é dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O que está sendo dito? Aquele que não cuida dos seus, campo abrangente, campo social, vida profissional, relação a uma casa espírita, aquele que não cuida dos seus. Núcleo familiar. A máfia que você veio. Não consegui ouvir. A máfia que você veio. A máfia que você veio pode ser. Né? O que você formou. Não é? Você pediu para vir o que você formou. Normalmente é que nós formamos. O nosso passado formou. Exatamente. Mas a gente fala em tom jocoso, mas quando a gente traz isso para a experiência viva, é um desafio. Não é? Vida em família é fácil? Não é, gente. Não é. Por quê? Espíritos imperfeitos quais somos? Na vida de relação estreita, porque a gente está muito próximos uns dos outros, na vida de relação, natural que as suas imperfeições se entrechoquem. Não é? Então, é difícil, não é fácil essa vida de relação. E se nós não interpretarmos sobre esse aspecto que o Emmanuel trouxe, normalmente a tendência é nós fugirmos do barco, pularmos do barco. Não estamos com isso definindo que não existam circunstâncias onde é preferível um afastamento temporário. Às vezes. O problema é que a grande maioria de nós foge mais rapidamente do que deveria. Tá? Qualquer primeira antipatia, ou incompatibilidade, a gente já quer pular do barco. Esquecidos que aquelas provas foram construídas para a nossa sublimação. Não raro solicitadas por nós mesmos, quando ainda na realidade espiritual. Como é um tema dos mais desafiadores na vida atual, e nós vimos que a pandemia, com o afastamento das pessoas do campo de trabalho, estreitou as linhas de relação no campo familiar e houve muitos problemas. Mas também pessoas descobriram coisas belíssimas nessas relações. É importante que a gente repense essa relação familiar com muito carinho. Quem já leu o livro aqui, Ação e Reação? Levanta a mão para nós. Tem uma turma boa. Não percam quem não leu. Aliás, a série, A Vida no Mundo Espiritual, também chamada de a série André Luiz, tem revelações espetaculares para nós e falam de coisas muito próximas da nossa vida de relação. E nós vamos pegar aqui um trecho dessa obra. Vai ser um spoiler? Vai ser um spoiler. Mas não quer dizer que, mesmo a gente contando boa parte da história, que quem não ler o livro vai perder muito. Tá? Nós vamos trazer aqui são detalhes da obra. Nós sabemos que André Luiz está em meio a essa coleção, num processo de aprendizagem junto aos instrutores do mundo maior. André Luiz foi um médico terreno, não é isso? Desencarnou, ficou 8 anos em regiões complexas, depois foi resgatado na cidade espiritual de Nosso Lar, e ali ele começa todo um período de grande aprendizagem, junto dos instrutores do mundo maior. Nessa obra, Ação e Reação,
ele vai estar junto de 2 capacitados mentores, Druso e Silas. Quem leu vai recordar, não é isso? E um dos processos em que eles vão estar próximos, e eles vão estar trabalhando, né, estudando a lei de causa e efeito, por isso o livro chama Ação e Reação, é a mesma lei, não é? Então, ele vai lá, junto com esses 2 instrutores, aprender algumas coisas em torno dessa lei de causa e efeito. E num dos casos que eles vão tratar, foi um problema em família, eles eram donos de uma grande fazenda, os pais faleceram, os 3 irmãos iam herdar aquela herança, né? aquela fazenda. E um deles tinha interesse de ficar com a fazenda, os outros 2 não queriam vender, ficar com os recursos. Como esse que tinha interesse de ficar com a fazenda não concordava com os demais, ele acabou, num processo de invigilância, eliminando os 2 irmãos. Né? Embebedou os 2, levou para um barco num lago, simulou um acidente e eles perderam a vida. Voltaram à realidade espiritual e se tornaram perseguidores dele e da sua família. Então nós vamos ver ali o relato de um processo obsessivo, né, que foi gerado em função de uma ação infeliz nesse processo de herança. E aí é interessante porque o Silas e o Druso, e é interessante pensar porque Druso é um instrutor que é o coordenador da instituição a que eles estão visitando. Ele é o dirigente, o diretor daquela instituição. É alguém capacitado, né? É o diretor daquela instituição. E Silas é o seu, entre aspas, um braço direito. É também um instrutor capacitado. Tá? Então André Luiz e Hilário, né, porque o Hilário Silva também faz parte desse aprendizado, estão lá caminhando com eles, diante desses quadros, aprendendo muitas coisas. Aí eles vão trabalhar esses 2 obsessores, né, que são os companheiros eliminados. E o Silas, e eles estavam ferrenhos nesse processo de perseguição. Então o Silas, no processo de sensibilização daqueles corações, aproxima deles, ou de um deles, e vai falar, olha meu irmão, eu também tive muitos problemas nos campos financeiros, na área do dinheiro. E vai contar a sua experiência. Quando ele começa a cantar, o André Luiz estranha ele e o Hilário. Fala, o Silas? Será que isso é a experiência dele mesmo? Ou ele está fazendo isso só para sensibilizar aquele coração? Não é? E ele dá riqueza de detalhes. Nós vamos tentar retratar em parte. O Silas vai dizer, também eu, em experiências, na última romagem, né, na última experiência, também caí no capítulo das posses, dos bens e do dinheiro. Era filho único. Tinha um pai que era rico, que herdara dos avós. Então ele tinha um pai que era rico. A mãe era uma mulher nobre, religiosa, ela era católica. E sempre preocupava com o encaminhamento do próprio esposo, que era um advogado, mas não exercia aquela função porque era muito rico, ficava muito preso às questões sociais e não tinha muito tempo para outras coisas, nunca se entregou aos terrenos da fé. E o filho se inclinava para as mesmas questões. Ele, o filho único, Silas, né? Muito voltado para a questão das posses, interessado nas heranças e etc. A mãe fez um esforço gigante. O esposo já era um homem formado, mas o filho ela tentava de alguma forma convencer. Eles eram arredios à questão religiosa, então ela começa a trabalhar para que ele buscasse os terrenos da medicina. Então o Silas poderia se tornar um médico e assim, né, no contato com a dor dos semelhantes, ele pudesse fazer algo que agradasse a Deus. E ele até cumpriu esse desejo da mãe. Começou a estudar a medicina. Estava muito mais interessado no dinheiro das pessoas doentes, principalmente os ricos. Foi com essa disposição. Só que antes dele se formar, ou pouco antes dele se formar, a mãe veio a falecer no processo de uma angina. E ele então sofrem os dois, né, o pai e o filho, o esposo e o filho, né, sofrem muito e ele tem quase uma ojeriza da questão da medicina. Vai lá buscar a sua formação e tudo mais, mas não exerce também. E com a morte da mãe, parte do patrimônio vem para ele, o filho.
Ele e o Silas. Ele contando isso para o obsessor. Não é? Então ele ia ficar com uma boa herança. Só que o pai dele, tempos depois, entra em segundas núpcias. Vai encontrar uma moça, ele já tinha perto de 59, 60 anos de idade, e vai encontrar uma mulher de 30 anos de idade aproximados, a mesma idade do filho Silas, próximo da idade dele. E aí ele se azeda. Eu vou ter que dividir a herança, não é? Eu tenho que ter um jeito de tirar essa pessoa do cenário. Né? O pai muito rigoroso e tudo mais, não dava muita brecha, aquelas coisas todas, e ele começou a maquinar. Aí aproximou-se da companheira nas suas festividades para entender parte da experiência dela, quando encontrou um primo deles, Armando, que tinha tido um relacionamento com essa jovem há mais tempo. Né? E ele era uma pessoa assim, sem muito caráter e tudo mais, ele investiu nesse primo. Aproximou ele da família, começou a organizar festividades para que eles estivessem mais juntos, foi empurrando um para o outro, até que depois de muita resistência ela cede. E ela começa então a envolver-se de novo com esse Armando, entre aspas, traindo o pai. Não é? Era tudo o que o Silas queria naquela experiência. O que acontece? Né? Nessas aventuras ele arma um dia e vai lá chamar Abrios o pai. A sua esposa, é isso aqui, uma prova, não sei o quê, levaram lá para o quarto, armou o dia, ele abre a porta, força a porta, pega os dois no processo complexo. A mulher, né, combalida, né, difícil naquelas questões, o outro saiu meio, já não tinha muitos valores, e ele e Silas tinham conquistado o que ele queria, que era a ojeriza da mulher. Né? Aí ele queria convencer o pai para que a herança ficasse só para ele, não para aquela mulher sem caráter, segundo a sua colocação. E assim começou a trabalhar, só que tempos depois, ou algum tempo depois, aparece a companheira morta. Né? O pai começou a andar mais sisudo e tudo mais. Aí foi descoberto que, na verdade, ele que eliminou a companheira. O próprio pai do Silas é que eliminou a companheira. Você imagina o André Luiz escutando esse relato que ele fazia para o obsessor. Não é? Mas tem detalhes muito importantes nesse relato. Por quê? O pai de Silas era quem? O Druso. O Druso. E aí André Luiz entendeu por que eles eram tão próximos nas relações de socorro. Oi? Os dois agora estavam Tão juntos, e eles eram muito próximos. Né? Era o pai, Druso era o pai dele. Né? E tinha levado a efeito um crime. Era um instrutor do mundo maior. Era o diretor daquela instituição no mundo espiritual. Para você ver que oportunidade de refazimento tem para todos. Então, o que acontece? Eles estão lá em trabalhos, e ali tem detalhes, gente, vale a gente prestar atenção quando vocês leem a obra de André Luiz. Por quê? Em meio ao trabalho, depois de longos anos de dedicação, estão lá, né, atendendo, de repente surge uma criatura. Chamem meu esposo. Vem das regiões de sofrimento intenso. Chamem meu esposo. Porque ele vai me perdoar para eu sair dessas regiões. O Druso cambaleia, o Silas também, e eles vão descobrir que aquela, na verdade, é a Ida, né? A companheira desprezada e morta no passado. Mas o que é significativo também nessa passagem? Que nesse momento, o Druso faz uma prece sentida, agradecendo a Deus a oportunidade do reencontro com aquele coração. E detalhe, 50 anos de dedicação nessa casa de amor. Perceberam? Demorou 50 anos para reencontrar aquele coração, a Ida. 50 anos. Para juntar as malinhas e vir para onde? Para a nova experiência física. Redimir do seu passado.
Deu uma ideia do que é família? Em alguns aspectos? Não é? Aí é o primeiro tom de voz que usa, ou isso, aquilo, agora não quero mais. Perceberam a profundidade da reflexão? Gente, isso é muito sério. Não é? É lógico que isso não se retrata em todas as experiências conjugais ou familiares. Claro que não. Tem experiências que estão muito mais suaves, etc. Mas é preciso que a gente recolha dessas páginas, porque elas foram escolhidas a dedo para figurar ali naquelas obras. Porque elas dizem respeito às nossas necessidades. Não é? Então é importante a gente trazer isso para a nossa vida prática, como trouxe aqui o Emmanuel nessa frase. À frente da família atribulada, eu costumo dizer, o parente é uma cruz. É possível que aquele parente difícil que nós chamamos de novo a nova experiência seja alguém que não nos compreenda durante a experiência física. Pode ser o esposo difícil ou a esposa, um filho, né, chamado o problema, um pai, um parente, qualquer um. Importante pensar. O Emmanuel fala, tens contudo no lar o cadinho que te aprimora. Interessante, né? Se nós ressignificarmos as nossas lutas diárias no campo da família, nós podemos solucionar muita coisa a respeito de redenção. Então, a gente precisa ressignificar as nossas relações. Nós estamos enfatizando a questão da família, porque é uma das mais desafiadoras na atualidade do mundo. Mas é lógico que ela se aplica em todos os campos da nossa manifestação. Dissemos lá do chefe difícil, etc. Né? Continua o Emmanuel. Censurando o companheiro que desertou, repetes veemente, nem quero vê-lo. Né? Estamos lá na casa espírita, de trabalhos até aqui, né, necessidades e tal. Poucas pessoas, deixa eu ver se alguém pode ajudar, o outro fala assim, estou indo embora. Não é? E aí, às vezes, a nossa fala é essa, né? Nem quero vê-lo. Né? No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Viu que nós estamos treinando, são virtudes? Fugindo das nossas imperfeições? Como é que nós vamos treinar tolerância se não vivenciarmos circunstâncias que a exercitem? Não é? É por aí. Vale pensar também. No entanto, esse é amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. O silêncio também para nós é difícil, né? Porque a gente costuma marcar. Mas você, hein? Puxa a vida. Numa hora dessa, você perdeu no silêncio. Vamos ver se consegue, pelo menos na tolerância. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo. Ali não mais põe os pés. Não é? Campo profissional. Quantas vezes, né, a gente vê a pessoa consegue um emprego, aí às vezes o chefe foi mais rude, no outro dia está pedindo bilhetinho azul, falando, aqui eu não fico mais não. Não é? Se a gente pegar o livro Nosso Lar, o instrutor espiritual está colocando lá para nós, olha para você ver que interessante, né? É indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem. Nós estamos falando daquele que coordena. Dentro de uma empresa é o chefe, né? Simbolizando é o chefe. E o instrutor está dizendo no livro Nosso Lar que a grande maioria dos homens está distraído dos seus deveres morais, esses chefes. 70% aproximadamente dos administradores não tem essa noção, ou está distraído desses valores morais. Percebem a urgência do conhecimento espiritual para todos os corações? Quando nós tivermos noção desses valores morais, estivermos numa posição de comando, a nossa responsabilidade vai triplicar. Porque nós vamos entender que aqueles corações que estão sobre o nosso comando são responsabilidades, em parte, nossa. Qual é o meu papel na coordenação daqueles companheiros? É explorá-los para tirar o melhor? É isso? Normalmente é assim. Não serviu, não atendeu meta, descarta, passa para outro. Não é? Então, às vezes a gente precisa rever essas relações. Mas vocês vão perceber que ali não terminou a frase.
e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada, né, aplicada a quantos foram chamados à subordinação. Então, aquele chefe difícil que te chama, como é que o Emmanuel falou aqui? Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo. Ali não mais põe os pés. Um exemplo simples, coisa vivida na experiência. A gente trabalhava em banco, hoje estamos aposentados, mudou o gerente, aí chegou uma funcionária, o horário de abertura do banco é 10 horas, o horário de chegada é 10 horas para aquela funcionária. Chegou 10:02. O gerente falou lá na mesa dela, no primeiro dia dele, foi lá na mesa e falou: o seu horário não é 10:02, é 10. E ela teve que voltar para casa. Está me lembrando aqui que ela também estava lá. E ela teve que voltar para casa. O seu horário não é 10:02, é 10. Ele estava errado? Quem falou estava? Você acha que ele estava errado? O horário dela é 10 mesmo. Eu não sei se ele precisava de mandar ela embora para casa, mas às vezes a advertência na disciplina talvez fosse válida. Mas talvez fosse preferível ele chegar e dizer: por que você chegou atrasada? Porque às vezes tem razões para tanto. Não é? Ver como é que essa relação de chefe e subordinado nem sempre é fácil. Não é? Mas, de qualquer forma, quem sofreu aquela ação pode não ficar muito tranquilo. Né? E assim se aplica em muitas coisas. Quem quer comentar? Que às vezes discorda, né, do que a gente falou aqui. Nada errado. É interessante, porque às vezes a gente vê como útil a colocação dele excessiva, Sim. porque a gente está pensando em 2 minutos. Então, o parâmetro de que são 2 minutos. Né? Mas a gente não se coloca no lugar de momento literário colocar disciplina, e nem do outro que, por que eu estou atrasado de novo, mais uma vez? Exato. A disciplina, ela tem que existir, mas a pessoa que é disciplinada, eu só estou dizendo do outro. Você é abusivo, você é excessivo, você me cobra demais. Mas não vê que ela não segue o deveria, que é a obrigação. É difícil, né? Nem sempre é fácil, porque às vezes dá 10 horas, aquela fila de clientes assim, já são 10 horas porque não abriu até agora. E quem vai ouvir isso? É o gerente. Né? É o chefe que vai ouvir. Por que não abriu até agora? Ah, porque tem um funcionário que dá para chegar. Aí chega 2 minutos depois. Ângulos. Estão aqui para defender lado nenhum. Estamos dizendo que às vezes tem circunstâncias que nos visitam que a gente não aceita. Né? Talvez, como o Emmanuel vai dizer aqui, na sequência ele vai dizer: todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas. A gente não fala aqui tanto de humildade, vem aqui para frente e fala: gente, é humildade. Aí a gente chega lá no nosso dia a dia, né? Aí prevalece a nossa truculência. É tanto melindre, falou a palavra certa, né? Nós somos muito difíceis. Como eu lembrei lá da empresa, um dia, já contei isso aqui, vou reprisar. Nós estávamos lá na empresa, e toda empresa tem desafios, né? Toda empresa tem desafios. Nós fomos nas férias agora para uma fazenda pesqueira, e o atendente lá do lugar de paz está lá reclamando da chefia. Eu falei: gente, isso é em qualquer lugar, não é no caixa de isso, em qualquer lugar tem reclamação de um lado e do outro. Né? Para a gente ver que a nossa dificuldade não é pequena. E nós estávamos no horário de almoço, a gente tinha um espaço curto de almoço. Aí sentou uma companheira nossa, falei: nossa, mas está difícil demais dar conta. Que isso, que aquilo, por causa disso e daquilo. E ela só ouvindo. E porque, nossa senhora, e eu só falando. Mas está muito difícil, porque a gente faz, não arruma, tem pouco caixa lá para atender. Por que não... E, né, dando as nossas soluções, ela esperou muito, e eu percebi que ela ficou calada. Em hora nenhuma ela falou: não é? Eu não falo isso não. Quando eu terminei, eu tenho só 15 minutos de almoço, eu devo ter falado pelo menos 10. Não sei nem se deu tempo de almoçar aquele dia. Mas que eu engoli a seco, eu engoli. Por quê? Ela terminou de falar, falei, quando terminou ela falou assim: é interessante, Éder. O que é mais interessante é você, sendo espírita, com todo o conhecimento que você tem, não conseguir administrar esses desafios. Se tivesse um buraco, eu me enterrava. Repete para mim. Não saber.
Ó, na hora eu não fiquei muito tranquilo, viu? Eu tinha que desenvolver valores de humildade, mas a vontade foi de entrar num buraco e ficar por lá. Porque, né, chamou a gente, né, deu uma sacudida, falou, meu filho, acorda, né? Volta lá no Emmanuel. Circunstâncias para a sublimação do seu destino. Ali é a hora de desenvolver humildade. Está difícil? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Talvez eu não tenha solução para tudo, mas deixa eu ver o que eu posso fazer nessa circunstância. Esse é o encaminhamento. Então, quando as circunstâncias difíceis nos visitarem, seja no campo profissional, vida social, lembra do Emmanuel, daquela primeira frase que foi trazida. As provas, vocês são induzidos às provas para a sublimação do seu destino. Deixa eu ver como é que eu posso me comportar diante desse desafio. Falamos da vida familiar, estamos aqui, né, aventando alguma coisa no campo profissional, mas isso vale para qualquer circunstância. Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando, não tenho forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Então, quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando, não tenho forças. Desertou da oportunidade. Né? Falamos aqui há poucos dias daquele quadro do caluniador, está lá no livro dos Mensageiros, e vamos ver, né, o companheiro, já na realidade espiritual, sofreu a calúnia, entendendo que ele tem que fazer um trabalho consigo mesmo, ele vai nas zonas umbralinas e vai buscar aquele que o feriu, que provocou o processo da calúnia. Isso é compreensão da dinâmica da vida. Isso é. É fácil olhar para aquele que nos prejudica e falar, fica tranquilo, meu irmão. É fácil? Deixa eu ver o que eu posso fazer para ele estar melhor, mais tranquilo. Para nós ainda é desafio. Mostra o grau das nossas imperfeições. Mas é o caminho. É o caminho. Se sucumbes à tentação, alegas, renegando o dever, seja virtuoso quem possa. Mas esse é um instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Né? Quem de nós não traz tendências, boas e menos boas? Não é isso? Quando surge aquele momento, né, está testando a nossa perseverança no bem, é a hora da gente firmar o pé. Ainda que eu tenha resvalado na questão do erro, retoma o processo de crescimento e recomeça. Não entrega, não se entregue naquele processo. Vencer vícios, gente, não é fácil. E quando a gente fala de vício, que vício é alguma coisa que foi treinada ao longo do tempo, e às vezes ao longo de encarnações, vencer vício não é fácil. Cuidado para não apontar dedo para os outros e dizer, não, aquele camarada ela faz uso disso e daquilo. Porque vício não é só bebida, droga, cigarro, etc. Tem muitos vícios morais que nos acompanham ao longo de milênios. E vencer isso não é fácil. Não é fácil. Importante pensar. Eu também lembrando aquela pecinha rara que vem na família, né? Que você olha para ela e fala, esse cara tem uma iluminação elevada, assim, depois que passa por você, você fala assim, nossa senhora, me sentindo com a profundidade de um filho, né, cara, até do carro da pessoa. Aí, esse aqui ia colar, né? Na cruz não, né? A gente vem de família grande, a gente consegue perceber isso com muita facilidade. Tem aqueles que vêm mesmo para dar uma força gigante para os demais. Né? A gente se sente privilegiado com familiares que nos Você pensa, ele te aturou, né? Agora sim, você não aturou o outro, não. Essa mãe, por exemplo, do caso de Druso, né, era uma alma tranquila. Você pegar a sequência da obra, você vai ver a situação que ela está espiritualmente falando. Né? Dando socorro àqueles corações. E aí o Emmanuel vai dar sequência dizendo, né, toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. Tá? Ninguém se torna melhor assim, por um favor do alto. Oi? A gente não quer entender, né, Márcio? Se você pensar bem. A gente quer ter as coisas sem fazer o esforço para tê-las. Né? Todo mundo quer ser Paulo, não é isso? Para encontrar Jesus lá na estrada de Damasco, mas ninguém quer viver as experiências que ele viveu.
Não é? Todo mundo quer ter a mediunidade do Chico porque vê as auras dos mentores espirituais, mas ninguém conhece, ou pelo menos não gostaria de vivenciar experiências que ele trouxe, que muitas delas nós conhecemos. Não é isso? A gente quer ter os favores sem o esforço. Então está dizendo, toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. Tá? Tem que suar no esforço, tem que buscar, perseverar naquele esforço. É assim que se conquista. Tá? O irmão está enfatizando isso aí. Na sequência, no entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Quem quer comentar essa parte? O que vocês entenderam dessa parte? As cobranças que a gente tem hoje, né, aquilo que a gente tem que passar como prova, principalmente, nem sempre são resultados desta encarnação. São que podem ser, muitas serão, mas são questões de passado, que você não quer compreender como ele está batendo a sua porta e te cobrando hoje a sua mudança, né? Sim. O mínimo de quitação disso daí. Então a gente fica, mas por que eu? Por que agora? Gente, Sim. estou tentando fazer tudo. Faço até campanha do quilo. Isso é tão importante, né? Porque, voltando, né, ao título da página, ele fala corrigir e pagar, né? Corrigir e resgatar. Na medida que nós nos esforçamos para vencer as nossas más inclinações, né? Esse é o reconhecimento do verdadeiro espírito, não é isso? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que implementa em vencer as suas más inclinações, né? Esse é o corrigir. Nós precisamos de corrigir as nossas imperfeições, porque elas são fruto de erros, por vezes até complexos, né? Então a gente se corrige das nossas situações, mas as situações que ficaram lá para trás? E os corações que foram prejudicados? Né? Se você pegar nessa mesma obra, você vai ver lá dois companheiros, estou falando do livro Ação e Reação, dois companheiros que estavam como que se candidatando a planos melhores. Né? Eles estavam se acreditando merecedores dessa promoção. E aí, né, com muito tato, os amigos espirituais chamaram eles para uma conversa e fizeram uma regressão em parte das experiências que eles viveram. Aí eles mesmos reconheceram que ainda tinham grande dívida para com o plano terrestre. Não foram adiante. Preferiram renascer, redimir de erros que foram. Né? Então, isso é importante para a gente entender por quê. É possível que surjam em nossa estrada situações mais complexas, tá? Como devolução da vida a expressões que nós vivemos lá atrás. E aí chega a hora da resignação, o que para nós nem sempre também é fácil. É aquilo que a Gladys falou. Ah, mas logo comigo, eu brinquei aqui, né? Faço até a campanha do quilo. Quer dizer, às vezes a gente está num esforço intenso de transformação, de melhoria, está esforçando mesmo, com sinceridade, né? Buscando ser um pouquinho melhor, tentando vencer as suas inclinações. De repente surge uma situação complexa. Fala, puxa vida, mas eu estou fazendo tudo para acertar, parece isso. Não é? Talvez seja justamente por isso que apareceu. Porque se você não tivesse no esforço, a espiritualidade fala, não manda agora não, você vai dar revolta. Porque o companheiro não está nem no esforço. Isso aqui para ele vai ser motivo de queda ainda maior. Mas na hora que ele começa a se esforçar, busca o campo do conhecimento, acho que já dá para dar um tijolinho para ele aí, entrega o tijolinho. Aí surge o tijolinho e a gente fica lá magoado. Ah, por que comigo? Às vezes a gente fala que é influência. É obsessão. A gente é fácil colocar a culpa nos outros, né? Alguma coisa externa, né? A gente sempre fez isso. Ainda que tenha um instrumento nesse sentido, como dissemos, ele é só instrumento, porque a necessidade é nossa. Né? Você ia dizer, desculpa. E esse passado, inclusive, não necessariamente é do passado. Pode ser passado dessa vida consciente, inclusive. Não tenha dúvida. Pode ser da semana passada. É verdade. Né? Está muito bem trabalhado lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? As consequências do hoje e das vidas que se foram. Né? Importante pensar.
Oi? Tem hora que ele parece uma rocha. Mas se nós olharmos bem, ele vem sempre bordado na extensão da misericórdia divina. É só a gente estudar os temas. Nós vamos ver que mesmo os grandes impactos que nos trazem graves sofrimentos, eles já vieram bordados na misericórdia divina. A gente costuma ouvir muitas pessoas falarem de merecimento. Mas, sinceramente, num mundo como o nosso, a gente prefere pensar em termos de misericórdia divina, mais do que qualquer outra coisa. Porque até mesmo às vezes, na hora que a gente está na situação, acho que se você parar e pensar, poxa, se outra pessoa estivesse nessa situação, quer dizer, que já pode ter acontecido, o que você falou para ela naquela época? Então, será que você não dá conta? Sim. Muitas vezes a situação é assim. Né? E aí a gente fala, poxa, mas eu falei para a pessoa que ela poderia agir assim, assim, assim. Não seria a mesma coisa comigo? Então, foi porque às vezes já aconteceu com a gente. Né? E aí a gente fala, pô, mas você já deu um conselho que você não está fazendo. Viu o problema do palestrante? É grande o problema. Fazer o quê? Me aguarde. O nosso tempo já está terminando, ficamos com essa colocação final, que ele fala assim, nossa, não, tem mais uma. Retifiquemos a estrada corrigindo a nós mesmos. Está falando da necessidade de vencer as nossas imperfeições. Mas também resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Nós, às vezes, nos entregamos ao trabalho de caridade, não é? Fazendo o bem, as mais das vezes estamos servindo a nós mesmos. É nessa estrada que nós encontramos os compromissos que precisamos saudar. Daí é um imperativo de fazê-los de todo o nosso coração. O Druso precisou de 50 anos para encontrar a Ida, ele e Silas. Não é? Às vezes as situações que nós precisamos estão dentro da nossa casa, talvez na casa espírita, no nosso campo de trabalho ou na vida social. Às vezes é uma pessoa que bate a nossa porta pedindo alguma coisa, ou é alguém que bate no nosso carro no momento de invigilância. Vale pensar. Na sequência vai dizer, tarefa adiada é luta maior. E toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Ele termina com esta frase. Né? Oi? Não adia a tarefa. Vem o desafio, vence. Não foge do barco, não. Né? Recordamos Jesus lá em João 8,11. Vai e de agora em diante não peques mais. Né? Por isso que nós iniciamos, sim, trazendo um contexto que é desafiador. Não é? Ninguém saiu daqui sorrindo. Não é isso? Porque ele chama a atenção para a responsabilidade nossa diante dos nossos desafios. Mas é importante que a gente, descortinando isso, tenha um olhar diferenciado para os desafios da nossa vida. Ressignificá-lo, como dissemos há pouco. Não é? Porque o que importa não é tanto o que foi feito lá atrás. Para nós hoje deve importar o que estamos fazendo daqui para frente. Vamos pensar nisso. Nós ficamos por aqui. Vamos buscar mais uma vez os recursos da prece, agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos e benfeitores que tanto nos auxiliam. Muitos deles que organizaram a nossa atual experiência física, com todos os desafios, graças a Deus, com vistas à nossa redenção. Amado e Mestre Jesus, chegado o momento de interrupção das nossas atividades junto a esta casa, nessa manhã de domingo, estamos agradecendo o Senhor, os valores que aqui circularam, desejando que eles possam ter alcançado os corações também da realidade espiritual, aqueles que se preparam para a nova empreitada no campo físico, e para nós, para que possamos aproveitar melhor o tempo que nos foi concedido, a fim de que, vencida essa etapa de retorno à realidade espiritual, possamos chegar lá um pouco melhores do que quando estamos e fluirmos de um pouco mais de paz e alegria em nossos corações. Ampara-nos, Mestre querido, porque precisamos de Ti, e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom domingo para todos e muita paz.